Olá, queridos, boa noite. Estamos juntos aqui para mais um Diálogos do Jardim e hoje com um tema incrivelmente importante: a importância do sono, né? Como o sono afeta a nossa saúde, com a participação especial da doutora Daniela Cano. A doutora Daniela já vai entrar aqui conosco para participar. Lembrando que você pode interagir durante toda a live aqui conosco, mandando a sua pergunta, o seu comentário. Vamos ver se a doutora já. Enquanto a doutora está se conectando, a doutora Daniela Cano, ela é especialista em medicina da saúde. Olá, doutora, tudo bem? Tudo bom? Estou falando um pouquinho do seu currículo aqui para os nossos alunos, para as nossas famílias. Legal, Rebeca. Boa tarde a todos. A doutora Daniela Cano, ela é especialista em medicina do estilo de vida, nutróloga e também médica da família e da comunidade pela Universidade de São Paulo. É um prazer ter você aqui conosco hoje, doutora, falando desse assunto tão importante que é o sono, né? Hoje a gente sabe que durante a quarentena as pessoas estão dormindo demais ou às vezes dormindo de menos, não é Com mesmo? certeza, tá todo mundo com o ritmo alterado, né, Rebeca? Exatamente. Eu peguei alguns dados para a gente iniciar a nossa discussão e começamos então com algumas perguntas a partir disso, né? Apenas para as pessoas que estão em casa nos acompanhando, mande a sua pergunta, tire as suas dúvidas, que nós também estamos acompanhando os comentários. Então vamos lá. 76% da população adulta brasileira já comentou em algum momento ter tido problemas com o sono. Segundo a Associação Brasileira de Neurologia, 60% das pessoas dormem até 6 horas por noite. E pesquisas internacionais revelam que até 44% da população global tem percebido que o sono piorou nesses últimos 5 anos. Então, com base nesses dados, antes de nós começarmos essa discussão, doutora, por que é importante dormir? Qual que é a importância do sono para a nossa saúde, para o nosso organismo? Assim como comer é uma necessidade essencial, né, para o nosso corpo funcionar bem, não só para a saúde física, mas mental também. O sono é tão importante quanto a atividade física e a alimentação adequada. Então, ele é básico para o nosso aprendizado, né, para a nossa memória funcionar bem, a nossa cognição. O que é cognição? A cognição é a capacidade que a gente tem de transformar aquela nossa vivência num aprendizado. É durante o sono que a gente controla vários hormônios nossos super importantes, né? O cortisol, por exemplo, é o hormônio que regula a nossa pressão, ele é controlado durante o sono. O GH, que é o hormônio do crescimento ou hormônio anti-aging, também depende do nosso sono. Então, é aprendizado, é o controle da fome também, depende do nosso sono, né? Pessoas que fazem aquele terceiro turno, eles têm muito mais tendência a ser obesos, porque os hormônios, né, grelina e leptina, que são os hormônios da saciedade, eles ficam totalmente alterados. Pessoas que também têm dificuldade de controlar a glicemia, né? Se elas dormem mal, também afeta a parte da sensibilidade à insulina que a gente fala, e a pessoa tem muito mais risco, não só de ser obesa, mas de ter diabetes tipo 2. E a gente Então, acha que o sono é só para descansar, né? acontecem muitas reações durante o sono que vão auxiliar, né? Principalmente no aprendizado, na memória, é a restauração mental também, restauração física, mas toda essa parte de controle hormonal e do nosso ciclo circadiano, que a gente fala, né? Que é o nosso ritmo de 24 horas e o funcionamento dos órgãos depende de uma boa noite de sono também. E quantas horas de sono são recomendadas por noite? É a mesma coisa para todo mundo ou tem alguma diferença? Não, tem bastante diferença. A gente percebe que o bebezinho, né, logo que ele nasce até os 3 meses, ele tem que dormir de 14 até 17, 18 horas por dia. A gente percebe que o bebê está dormindo toda hora, Toda hora. né? Crianças de até 2 anos de idade, se dormir até umas 12 horas, está tudo bem, né? Os adolescentes já têm que dormir lá de 8 a 10 horas. E os adultos, né, depois dos 18 anos de idade, a gente pode dormir
de 7 a 8 horas é o ideal, né? O que a gente mais preconiza hoje, né? Que a ciência tem preconizado é de 7 horas ou mais de sono. E doutor, a gente que é da área da educação, a gente sabe que existem vários estudos que correlacionam tempo de sono com aprendizagem, até estudos que mostram que uma única hora a mais de sono já impacta grandemente na aprendizagem das crianças, né? Mas pensando para quem não dorme tudo isso, né? Então quem não atinge essas 8 horas enquanto adulto, ou essas 10, 12 horas enquanto criança, quais são as consequências de se dormir menos ou pouco? Então, nas crianças, é isso que você falou, já tiveram vários estudos mostrando que crianças que dormem menos de 7 horas de sono, por exemplo, elas têm pior concentração, elas são mais irritadas, né, e têm menos memória. E esse estudo que você falou também, né, das crianças dormirem 1 hora só a mais, né, e comparando com aquelas crianças que dormem 1 hora a menos, elas têm muito mais resultado nos exames, nas provas que elas fazem. Então, as crianças que dormiram 1 horinha a mais nesse estudo, elas tiveram notas muito maiores, né? Então, isso afeta muito nessa parte de aprendizado. O crescimento pode ficar afetado também se você dorme mais ou menos, porque o sono está diretamente relacionado também com a produção adequada de GH, que é o hormônio do crescimento. E é isso que eu falei, né? Nos adultos pode dar mais chance de ter obesidade, diabetes tipo 2, pressão alta, porque o cortisol ele perde aquele ciclo natural que seria durante o dia. Se a gente dorme mal, a glândula suprarrenal que fica em cima do rim, é uma glândulazinha que faz um feijãozinho, ela começa a desregular esse cortisol durante o dia e a pessoa que já tem pressão alta fica com dificuldade de ter a pressão controlada mesmo tomando remédio. E se você não tem pressão alta, você tem mais risco de ter pressão alta quando você dorme mal. Fora a memória, que fica prejudicada, né? A capacidade de aprendizado, o humor, né? E isso a longo prazo, se você vai dormindo mal por muito tempo, a insônia crônica, pode dar uma fadiga mental tão grande que pode virar uma depressão também. Então, é muito importante, assim, para a nossa saúde mental, que a gente cuide para ver se a gente está com insônia ou não, né? Alteração de sono. Está relacionado não só com a nossa saúde física, mas também com a saúde mental, é isso, doutora? Isso, aprendizado, tudo, tá tudo ligado com o Agora, sono. para os meus alunos aí que estão com certeza de plantão, adianta compensar essas horas de sono? Então, os adolescentes costumam fazer muito isso, dormem pouco durante a semana, né, e aí tiram esse atraso no final de semana. Isso adianta? Sim, não adianta. A gente percebe, né, que quando a gente dorme mal, no dia seguinte a gente já fica meio esquisito, né? E aí parece que você fala assim, vou compensar, vou dormir mais. Aí você fica mais esquisito ainda. Então não é a mesma coisa você dormir todos os dias direitinho, no horário certo, no ritmo certo, do que deixar para dormir tudo no final de semana. Porque nós temos 2 tipos de sono, né, que a gente fala. O sono não REM e o sono REM. O sono não REM tem 3 fases, né, que é a fase 1, a fase 2, a fase 3, que é quando a gente começa a adormecer, né, vem as ondas alfa, e aí a gente vai entrando na fase 2, né, nosso corpo vai relaxando, a cabeça vai relaxando também, e a gente se mexe um pouquinho até se acomodar, e aí entra na fase de sono. E logo depois que entra na fase 3, que é a fase profunda do sono, que é onde realmente é armazenada a nossa memória, é consolidado o nosso aprendizado, a gente vai entrando na fase REM, que a gente fala. A fase REM, que é essa fase? Quando o nosso corpo está bem paradinho, mas a nossa mente está super acelerada, que é a fase que a gente tem os sonhos, ou pesadelos. Então, a gente está com o cérebro super ativo. E se a gente dorme, por exemplo, pouco, a gente tem que ter de 7 a 8 ciclos desse durante a noite. Se a gente perde qualquer uma dessas fases durante uma noite, você não tem como recuperar no outro dia. Então, a gente precisa estar com esse ciclo de 7, 8 horas, né? Para crianças menores ou recém-nascidos, bem mais que isso, porque todo aprendizado que a criança tem é muito maior do que o adulto está tendo. Né? Porque ele está com software novinho. Então, as sinapses do cérebro, né? O aprendizado, tudo é novo para a criança. Então, quanto mais novinho, mais sono tem que ter.
para ter mais desses ciclos do sono não REM e do sono REM. Conforme vai ficando adulto, a gente vai diminuindo esse ciclo, então, para 7, 8 horas. E dormir durante o dia? Então, tem muitos alunos que decidem inverter a noite pelo dia, né? Trocarem, ao invés de dormir durante a noite, eles passam a madrugada acordados e vão dormir lá pelas 5 da manhã. Isso adianta também? Se eu cumprir as 8 horas de sono, as 10 horas de sono, só que num período oposto. Vários estudos mostram que as pessoas, por exemplo, médicos, enfermeiros, ou pessoas que trabalham em fábrica, que fazem o terceiro turno, eles têm muito mais chance, muito mais risco de ter obesidade, diabetes tipo 2, até câncer está relacionado, né, com isso. Por que que isso acontece? Porque não é a mesma coisa a gente dormir, por exemplo, das 10 às 6 da manhã, que daria aí, né, 8 horas de sono, ou a gente dormir, por exemplo, das 2 às 10 da manhã. Por que que isso acontece, Rebeca? Porque nós temos um ciclo que é controlado pela melatonina, que mantém o nosso ritmo circadiano, que a gente fala. Né? O nosso corpo ele tem um relógio biológico. Então, pelo nosso relógio biológico, a gente deveria ter contato com a luz do dia, a luz do sol. E durante a noite, essa luz, na verdade, vai entrar no quiasma óptico lá no cérebro e vai fazer com que lá atrás o cérebro tem uma glândulazinha chamada glândula pineal, que ela começa a gotejar um hormônio que está super famoso, que é a melatonina. Uhum. A gente teve até uma pergunta sobre a melatonina, doutora, e depois eu emendo aí na sua explicação. Tá bom. E essa melatonina vai ajudar a induzir o sono. E ela que dá o sinal para a gente, falando, olha, é noite e seu corpo precisa relaxar. E aí começa toda a musculatura a relaxar para induzir realmente o sono. Se a gente vai dormir... E o ideal seria que a gente estivesse gotejando essa melatonina lá pelas 10, 11 horas da noite já. No pico dela, né? A produção começa lá pelas 9 horas da noite, o pico vai das 11 às 3 da manhã e depois vai diminuindo para a gente poder despertar. Perfeito. Então, se você tá com o sono alterado, você vai para a cama 10, 11 horas da noite, você já perdeu esse pico da melatonina. Você perde, né? Aí você vai acordar mais tarde. E aí o que acontece? Com esse ciclo da melatonina alterado, você tem alterado também o seu ciclo circadiano. Por esse ciclo circadiano, por exemplo, o nosso intestino tem que começar a funcionar perto das 7 da manhã. E se a gente está dormindo às 7 da manhã, provavelmente você não vai querer ir no banheiro, né? É difícil alguém querer ir no banheiro, evacuar, fazer cocô 7 horas da manhã, né? Porque está já alterado o ciclo circadiano. Então, os batimentos do nosso coração, a nossa coordenação motora está toda relacionada com esse ciclo circadiano. Então, é bem importante que a gente esteja na cama até 9, 10 horas da noite. Quanto antes, melhor. Esse seria o ideal. Ontem nós tivemos um canal de perguntas e uma das professoras aqui da nossa escola, a professora Lenita, e agora também mais uma aluna, a Giovana Brodiato. Já aproveito para mandar um beijo para a Giovana, para a Mari, que foram minhas alunas. Elas estão perguntando qual seria o benefício de tomar melatonina, porque hoje a gente sabe que vende, né? Existe como a gente comprar essa melatonina e ingerir antes de dormir. Existem benefícios, malefícios? Como que é esse uso exógeno de melatonina? Então, o nosso corpo, é isso que eu falei, a nossa glândula pineal já produz essa melatonina naturalmente, né? Se a gente tem o contato da luz do sol e a gente está à noite num ambiente totalmente escuro. Se tiver com o computador ligado, tem gente que tem hábito de dormir vendo TV ou vendo filme, por exemplo. Você inibe a produção de melatonina. E a luz do celular também? A luz do celular, laptop, televisão, essas luzes artificiais, né? O que acontece? Quando a gente... Aí, como a gente está tendo muita exposição à luz, está levando o trabalho para casa, está estudando até tarde da noite ou jogando videogame, a gente está diminuindo a produção de melatonina natural, que a gente deveria ter, e as pessoas hoje estão tomando melatonina que compra na farmácia ou prescrita. Vai ajudar você a dormir? Vai. Existe uma dose, né? O ideal era que a prescrição fosse perto dessa dose que a gente já produz naturalmente. 0,1 a 0,3, 0,5 miligramas no máximo.
Só que hoje os comprimidos de melatonina, o pessoal coloca 1 grama, o dobro, 2 gramas, e esse excesso de melatonina, né? O corpo, o que que a glândula pineal vai falar? Nossa, já tem melatonina vindo de algum lugar, para que que eu vou produzir? E você começa a produzir cada vez menos melatonina. Você perde aquela produção endógena da melatonina. E o corpo vai começar a prejudicar, né? Tendo sonolência durante a noite, durante o dia. Porque em vez de você dormir durante a noite, você vai começar a ter mais sonolência durante o dia. Né? Então, assim, irritabilidade, depressão, né? O excesso dessa melatonina exógena e fora dos níveis basais que a gente fala, naturais do corpo, vão causar, às vezes, náuseas, dores de cabeça, né? Tem Então, até efeitos colaterais. tem efeitos colaterais. E tem que tomar cuidado, por exemplo, pessoas que tomam propanolol, né, que é um remédio para o coração, para baixar a pressão, por exemplo. Tem que cuidar para não usar melatonina junto, porque você pode estar tendo uma reação cruzada. Então, não é assim, é uma coisa natural, é hormônio, e vai lá e começa a tomar. Porque como o seu corpo vai reagir? Você já deve produzir melatonina naturalmente. Então, o ideal é que você durma no horário certo para não ter que tomar uma coisa sintética vindo de fora e não exagerar na dose. Né? Principalmente jovens, né, Rebeca? Imagina, você começa a tomar melatonina super jovenzinho, como é que você vai estar na idade adulta? Que já diminui a produção de melatonina. Natural. Então, quanto mais próximo do natural e do fisiológico a gente estiver, mais saúde a gente vai ter, com certeza. Perfeito. Para você que entrou agora, essa é a doutora Daniela Cano. Nós estamos discutindo sobre como o sono afeta a nossa saúde, qual é a importância do sono, e se dormir bem e na quantidade adequada, né, doutora? Na Agora eu quantidade queria saber um adequada. pouquinho sobre os cochilos. É muito comum as crianças menores, né, dormirem ao longo do dia e às vezes até os adultos acabam tirando um cochilo ou outro durante o dia, no final de semana. Esse cochilo pode atrapalhar o sono da noite? Com certeza. Mas é aquilo que eu te falei, Rebeca, a gente tem que cuidar, porque cada fase da vida a gente precisa dormir mais ou menos. Né? Bebês, eu falei para você, eles precisam dormir muito mais, recém-nascidos, né? 14 a 17 horas. As crianças de até 2 anos de idade, de 11 a 14 horas. Pessoal aí que está no pré-escolar, de 3 a 5 anos, tem que dormir de 10 a 12 horas, mais ou menos. Pessoal aí de 6 até 12 anos, né? Os pré-adolescentes, de 9 a 12 horas. E os adolescentes de 8 a 10 horas. Então, as crianças e os bebês precisam fazer o cochilinho deles, sim. Porque aquilo que eu falei, o cérebro deles é totalmente novinho, né? Ele está com software em branco e tem muita coisa para ele assimilar. Agora, depois que você já virou escolar, né? Você já está indo para a escola, né? Ou está adolescente ou adulto, não faz bem ficar dormindo durante o dia. Tem muita gente que fala assim, ai, Dani, eu não sinto sono à noite. Mas a gente percebe que dorme a tarde inteira. Como é que vai sentir sono à noite? Né? Isso atrapalha totalmente, Rebeca. É muito bom você falar isso, porque as pessoas estão trocando a noite pelo dia, principalmente por causa de videogames que eu vejo hoje, os adolescentes e adultos também, É verdade. muito viciados em videogames ou Netflix. E isso acaba atrapalhando demais a produção dos hormônios, né, o nosso ciclo circadiano e o nosso sono. E aí afeta a mente, né, o aprendizado, tudo. E esse período de quarentena, ele vem modificando a nossa rotina de sono mais intensamente, né, doutora? Eu, por exemplo, não durmo muito, não costumava dormir muito. E eu estou conseguindo dormir de 7 a 8 horas por noite. Os meus alunos sabem que eu não durmo muito. Mas tem muita gente que está fazendo o contrário, né? Está dormindo pouco demais ou invertendo a noite com o dia. Quais as técnicas que você poderia falar para a gente tentar não desregular tanto essa rotina de sono? Primeiro de tudo, a gente tem que, para ter uma rotina de sono, você tem que ter uma rotina de tudo. Rotina de acordar, rotina de tomar o café da manhã, de comer o almoço, de fazer o jantar. Né? Tem que ter a rotina do horário que você vai estudar, do horário que você vai dormir, do horário que você vai assistir ou ler, né? Ver televisão, essas coisas, ou jogar o joguinho, que hora que você vai fazer esportes,
né, tem que ter uma rotina, porque gente que faz academia muito tarde, às vezes eu vejo aquelas academias 24 horas, imagina que você está lá fazendo um exercício super intenso, 11 horas da noite. Como é que você vai ter sono a hora que chega em casa? Você está com adrenalina, né? Endorfinas liberando. Você não vai sentir o sono. Então, primeira coisa, para você ter uma rotina de sono, você tem que ter uma rotina e uma disciplina em toda a sua vida, em todo o seu dia. O horário de acordar, o horário de comer, o horário de estudar, o horário de brincar, né? Ou de jogar um videogame, assistir um filme. E eu, por exemplo, eu também estou dormindo de uma maneira diferente. Eu estou tendo uma tendência a dormir mais tarde do que eu geralmente durmo. Então, eu e meu marido, a gente está colocando um despertador para dormir, não é para acordar. Ao contrário, para dormir. A gente está colocando o despertador 9h30 para a gente já saber, né, que a gente vai se preparar, ou se vai tomar banho antes de dormir, um banho relaxante, vai preparar o quarto, alguma coisa assim, para já preparando a cabeça, né, escovar os dentes, tal, para ir para a cama mesmo. Porque senão a gente esquece. Tem tanta coisa para fazer que a gente esquece que tem que dormir. É verdade. Então, fica uma dica aí para você que quer começar a dormir mais cedo e não se regular tanto o sono, colocar ali no seu celular um alarme para falar, ó, comece a se preparar para dormir, né? Exatamente. Mas o mais importante mesmo é ter a rotina durante o dia todo, viu, Rebeca? As pessoas estão perdendo a rotina do horário de comer, né? Vai tomar café da manhã 10h30, aí vai almoçar 3 horas da tarde, aí vai jantar lá pelas 10 horas da noite. Como é que vai conseguir Bagunça dormir? tudo. Bagunça tudo. Imagina aquela barriga cheia de comida no momento que seu intestino tinha que estar parado, que ele deveria estar paradinho mesmo às 10 da noite. Mas se você comeu carne, frango, alimentos ricos em proteína à noite, o que vai acontecer? Essa digestão vai demorar de 4 a 5 horas. Você vai dormir? Você vai dormir. Mas seu cérebro não vai descansar, porque ele está tentando comandar o estômago para fazer a digestão, o pâncreas, né, a vesícula biliar, o fígado, o intestino. E aí ele não descansa também no horário que ele tinha que descansar. E como a cabeça que determina toda essa digestão, a hora que você acordar, você já acorda cansado e sem fome. Olha, Tem muita gente que fala, ai, eu acordo cansado, doutor. Eu falei, mas o que você comeu na janta? Se você jantou muito, comeu um boi, como é que ele vai acordar bem? Né? E fora, principalmente para os adultos, mas as crianças também. O metabolismo à noite, Rebeca, está muito, muito lento. Porque o corpo está preparado para ele descansar e dormir. Se você janta muito tarde, aquela comida fica na barriga e começa a dar aquela barriga, sabe? A gente começa a ficar com aquela barrigona, porque a sim. digestão não está acontecendo direito, você não está gastando aquilo que você comeu. E aí começa a acumular e começa a dar barriga. Eu atendo muitos homens, assim, não tão velhos, assim, mas que com aquele barrigão. E aí eu pergunto, você tá jantando muito tarde? Ele fala, eu janto super tarde, doutor. Eu falo, então, primeiro de tudo, é para não sentir muita fome à noite, é comer bastante de manhã e diminuir o jantar o máximo que puder. Para o cérebro descansar, o intestino descansar, o estômago descansar, para sua máquina descansar. Olha, perfeito. Vamos emendar então nesse assunto de janta e depois a gente vai para algumas perguntas aqui que apareceram no meio do caminho. Tá. Ontem, uma das perguntas de um dos nossos professores, também lá no campo de perguntas que nós abrimos, foi exatamente sobre a janta. E aí eu vou ampliar para a alimentação. Durante o dia, a alimentação que a gente tem influencia, pode atrapalhar o sono? Existem alimentos específicos que vão atrapalhar ou ajudar a pegar no sono? Então, de alimentos que a gente conhece, são os alimentos que a gente chama de neuroestimulantes, que a gente vê principalmente na cafeína, né? A cafeína a gente vê no café, a teobromina que tem no chocolate, né? E a cafeína, ela tá não só no café, ela está presente no chimarrão, no chá verde, no chá mate. E os brasileiros estão tomando concentrações de cafeína cada vez maiores, né? Quando veio o Starbucks e todas essas redes, as concentrações de café estão ficando cada vez. E às vezes a gente está cansado e fala assim, eu quero ter uma energia. E toma algum estimulante, uma cafeína, né? Um pó de guaraná, alguma coisa, e você fica super assim, ligado. Só que você está competindo com o neurotransmissor que a gente chama de adenosina, que deveria estar dando relaxamento. Né? Então, se seu corpo está cansado, sua mente está cansada, não pode ficar dando estimulante, Rebeca.
principalmente pessoas que geneticamente já têm uma disposição a ter um metabolismo mais devagar do café, da cafeína. Nessas pessoas, mesmo que tomem só durante o dia, essa cafeína ela é metabolizada de uma maneira tão lenta que chega à noite, ela está afetando o sono da noite. Olha. Então, primeiro de tudo, a gente deve tirar os alimentos, né, com estimulantes que a gente fala, né? E aquilo que eu falei, no jantar, evitar de comer proteínas. Proteínas são alimentos que a gente fala, ai, pesado. Né? Por que é pesado? Porque ele fica mais tempo no estômago para ele poder ser digerido, né? E ser transformado em aminoácido. Então, quanto mais proteína e mais gordura, mais tempo aquele alimento vai ficar no estômago. E isso vai atrapalhar o sono. Então, a gente sugere que você, né, coma coisas mais pesadas no café da manhã e no almoço, mas a janta, fazer uma saladinha, uma sopinha, uma coisa bem leve, frutas, né? A gente tem coisas mais saudáveis e leves para comer à noite, para não pesar seu estômago e não atrapalhar o seu sono. Perfeito. Chegou uma pergunta aqui, doutora, da Daniela Tubini. Ela pergunta assim: qual a orientação para crianças pequenas que ainda têm sono durante o período escolar? Então, a criança começou a vir para a escola, mas ainda tem muito sono. A gente tem que ver a causa desse problema, né? Se a criança está dormindo no horário adequado. Eu fico muito desesperada, Rebeca, porque eu sou de uma geração que 8 horas da noite eu estava na cama sempre, sabe? Meu pai é pediatra, né? Uhum. Então, muito assim, exigente, né? Aquela disciplina oriental, minha mãe também. Então, a gente sempre estava na cama às 8. E hoje, às vezes, eu vejo as crianças 10, 11 horas da noite acordadas. Bebês acordados, porque os pais trabalham até tarde e querem que as crianças estejam acordadas na hora que eles chegam para dar um oi, para dar um beijinho. Mas isso atrapalha muito no desenvolvimento da criança e também no sono, né? Porque a criança fica um pouquinho mais excitada, ela fica mais hiperativa, então isso acaba atrapalhando. Então tem que ver a causa, por que que essa criança está tendo sono durante o dia, né? Se ela está jantando muito à noite e não está dormindo bem, se ela acorda muitas vezes à noite, né? Se ela está tendo cansaço durante o dia, isso é um sintoma de que realmente ela precisa procurar o pediatra e avaliar. Mas, antes de tudo, os pais também têm que ver a rotina da criança. Se o sono que ela está tendo realmente é reparador. Faz todo sentido, né? Não é porque a criança está com sono, né? Todas as crianças estão com sono, que é o mesmo motivo, que é a mesma causa, né? Exatamente. Pode ser Tem que a uma. qualidade do sono da criança não está adequado, né? Às vezes ela Às acorda várias vezes vezes, dorme, mas não dorme bem, né? não dorme bem, não tem uma boa qualidade de sono, né? Teve uma outra pergunta aqui também, doutora. Qual que é o horário que é a maior liberação de GH? Então, a liberação de GH também começa lá pelas 10 da noite e o pico vai lá pela 1 3 horas da manhã. Mas é importante que a gente já esteja num sono, porque lembra que eu falei daquelas fases do sono? Sim. Se a gente não tem aqueles ciclos completos, os hormônios ficam totalmente alterados. Então, por isso que eu falo, né? Principalmente as crianças, tem que ter um horário certo para dormir. Né? Se a criança estuda de manhã, acho que o pessoal que estuda de manhã entra às 7, né? Então, quer dizer, eles têm que acordar no máximo às 6 da manhã. Então, tem que estar na cama no máximo às 10. E se for pré-escolar, tem que estar na cama às 8, de qualquer jeito, né? E hoje as crianças estão jantando às 8 horas, 9 horas. E aí, como é que fica? E aí dá mais chance também delas ganharem peso, né? E ficarem sobrepeso ou obesas. Doutor, algumas pesquisas indicam que aproximadamente 30 a 40% dos brasileiros relatam ter insônia. O que caracteriza essa insônia e como que é possível tratá-la? Teve até uma pergunta aqui da Andrea relacionada a isso. Ela disse que não consegue pegar no sono, né? Então, o que é ter insônia? É só não conseguir dormir? Né? É só demorar para dormir? E como que a gente consegue tratar essa condição? Isso é um dado até que eu acho que está subestimado, sabe? Porque quando a gente vai fazer, eu e o Cela, como a gente trabalha com estilo de vida, medicina de estilo de vida, nós perguntamos para os pacientes como que é a qualidade do sono deles, né? Que hora que eles dormem, que hora que eles acordam, isso faz parte da rotina. Mas a maior parte dos médicos, se o paciente não relata como que ele dorme, eles não perguntam.
E várias pessoas têm insônia, mas passa desapercebido. O diagnóstico passa desapercebido, porque ninguém relatou isso e porque às vezes o médico não perguntou. Né? A gente só pergunta porque a gente aprendeu isso com a medicina do estilo de vida. A gente tem que perguntar todos os hábitos e o sono faz parte desses hábitos. E hoje nós temos vários tipos de questionário para ver como é que está seu sono. Mas quando a gente vai falar assim, olha, você realmente tem um diagnóstico de insônia, normalmente nós temos que estar dormindo entre 15 e 20 minutos. Se você está demorando mais do que meia hora para pegar no sono, fica com aqueles pensamentos, ou anda para lá, para cá, para lá, para cá, e não consegue dormir, isso está durando pelo menos 3 vezes por semana. Em pelo menos um mês, isso já é diagnóstico de insônia. Outro diagnóstico, se você tem acordado muitas vezes durante a noite, eu acordo 3, 4 vezes, ou se o seu sono não é reparador. Você está vendo que você dorme, né? Você está num bom ambiente, sem barulho, tá com a cama confortável, tá com o lençol confortável, tudo, e mesmo assim você não consegue dormir, então a gente pode falar que você tem insônia. E isso é associado não só com a falta de sono, a insônia é associado com prejuízos de cognição no dia seguinte, ao prejuízo no aprendizado, na memória, irritabilidade, transtorno de humor, né? A pessoa fica muito mais irritada e que esteja prejudicando suas tarefas do dia a dia. Então, associou isso daí, você pode ter certeza que você está com problema de insônia. E, então, é muito importante que vá ao médico. Se precisar fazer polissonografia, tem que fazer polissonografia. Mas, às vezes, de maneira clínica, só de você estar falando o que você está sentindo, geralmente o médico... É isso que eu falei, são várias causas que causam insônia. Né? Isso que você falou, quase 80 milhões de brasileiros estão com insônia hoje. É muita gente, quase um terço da população, né, está com falta de sono, mais de um terço. E por que isso tem acontecido? Porque a gente tem ficado mais tempo exposto à luz azul das telas, né, do telefone celular, do laptop, do iPad, né, do computador, da televisão, do videogame. Então, essa é uma das causas. Então, o tratamento, o que seria? Diminuir a exposição a essa luz artificial, né, e preparando a nossa mente, né, a nossa glândula pineal a produzir melatonina no horário certo. Então, chega lá pelas 9h30, 10 horas da noite, já apaga as luzes, né? Tem que ter um ritual para dormir. Você pode tomar um banho. Exatamente, a rotina do sono, né? E aí, preparando o corpo, pode tomar um banho relaxante, né? Quem tiver uma banheira, você pode ficar um pouquinho na banheira também para relaxar a musculatura, numa banheira um pouquinho mais quente, né? Não tão morna, mais quentinha. Tem ervas também que são calmantes, que vão induzir o sono. Tirar a cafeína, né? Evitar a cafeína, evitar jantar muito tarde da noite, né? São vários hábitos. E o exercício físico ajuda muito também a pessoa a induzir o sono. Então, a atividade física é super importante. As pessoas que não fazem exercício físico, elas têm mais risco de ter insônia. Então, é importante não fazer atividade super extenuante, muito perto do sono, senão você não vai dormir. Né? Então, tem que fazer atividades físicas prazerosas durante o dia ou à tarde, né? Você vai liberar mais hormônios que vão estimular, inclusive, a produção de melatonina à noite. Então, é importantíssimo que você faça atividade física, né? Evitar açúcares também, o açúcar é muito estimulante. E temos várias ervas, assim, que são mais calmantes, né? Ansiolíticas. A Passiflora incarnata, que vem da folha do maracujá. Tem a cava-cava, que tem nas farmácias já hoje em dia em forma de comprimido, né, de medicamento fitoterápico. Nós temos a valeriana, né, tem várias, o húmulus lúpulos também, que já tem nas farmácias, né, em forma de medicamento fitoterápico. E em forma de ervas a gente vê, né, capim-cidreira, melissa, a camomila, né, a gente tem muitas ervinhas no Brasil que elas já são calmantes. Mas é importante que não se tome também antes de dormir, porque senão você vai acordar à noite e ficar urinando, né? Aí vai ter que ficar acordando para fazer xixi e vai perder o sono. Então, tomar água ou esse chazinho, se for fazer chá, tomar até 1, 2 horas antes de dormir. Não ficar tomando na hora que vai dormir, porque senão você vai acordar para fazer xixi.
E a hidroterapia, doutora, nesse ponto que você está falando, aquelas duchas quentes e frias influenciam também na rotina do sono? Então, o ideal é os banhos mais quentes, eles são mais relaxantes, né, do que os frios. Os frios a gente usa mais como banho tônico, assim, para estimular a imunidade e tal, mas para relaxar tem que ser um banho mais quente ou morno, né? E o escalda-pés também, o pé dilúvio, que você coloca o pé na água quente, lá 40 graus. Você pode preparar uma bacia que caiba o seu pé. Para mim é super fácil de fazer, porque meu pé é pequenininho, é minúsculo. Mas aí você coloca numa bacia que cubra seu tornozelo ou um balde e você coloca uma panela grande no fogo. E você pode colocar, né, nessa bacia quando estiver quase fervendo, que vai estar perto dos 100 graus, então você não pode colocar o pé lá, senão você vai queimar. Então você vai temperando com água fria, né, e até dar 40 graus. Se você não tem o termômetro de piscina para ver quanto está a temperatura, então você coloca o cotovelo para não queimar, né? E vai vendo se está boa a temperatura. Não pode estar muito morninha, tem que estar mais quente, mas não é tão quente que vai também formar bolha no pé. Então tem que ser um quente assim que está um pouquinho incomodando mais para quente, mas que você consiga ficar com o pezinho lá 20 minutos. Enquanto você fica com o pezinho na água quente, você pode colocar uma toalhinha com gelo na testa, ou torcer uma toalha bem gelada mesmo, numa bacia com gelo na testa, né? Porque aí você faz vasoconstrição, aqui as artérias, quando a gente tem insônia, a circulação fica muito. A gente tem uma vasodilatação, que a gente fala, as artérias ficam muito abertas na cabeça, né? E quando você coloca o pezinho na água quente, então você transfere, você faz uma derivação do sangue, que a gente fala. Então o gelinho aqui fecha, fica menos sangue aqui e vai mais sangue para os pés. E isso, depois de 20 minutos, você começa a ficar bem assim, zen mesmo. E é importante fazer isso já perto do quarto, porque quando começou a induzir o sono, você já enxuga o pé, joga uma aguinha fria nos pés, enxuga bem para não dar frieira, né? Não dar micose. E aí você vai para a cama e dorme. Coloca uma meinha, né, sequinha e dorme. Isso ajuda bastante já no sono. Perfeito. Temos mais algumas perguntas relacionadas à cafeína, que a doutora já comentou, né, sobre o prejuízo de se tomar cafés ou derivados de cafeína, doutora, perto da hora de dormir. Mas também tem uma pergunta interessante sobre o uso contínuo de calmantes. Né? Existe prejuízo para quem realmente não consegue pegar insônia, às vezes faz uso de calmantes naturais. Existe algum prejuízo, doutora? Então, a gente sempre tem que procurar induzir o sono de maneira fisiológica, né? Porque assim como a gente tem necessidade de comer, a gente tem necessidade de dormir. Isso é fisiológico, faz parte da nossa função normal do corpo. Se você precisa, né? Porque existe o que a gente chama de insônia, insônia que é aguda, que dura até 3 meses, que pode ser decorrente de um sofrimento que você teve, alguém morreu na família, ou você teve alguma perda, um divórcio, né? Ou brigou com alguém. E essa insônia que a gente fala que é de curto período, a gente pode usar um calmante, às vezes ervas para relaxar, para tratamento, né? De curto prazo. Agora, quando você está com uma insônia de longo prazo, tem que ver, por isso que é bom ir no psiquiatra, porque essa insônia pode ser causada, inclusive, por depressão. Tem muita gente na depressão, tem gente que sente muito sono, mas tem pacientes que respondem de maneira contrária, não tem sono. E aí vai precisar de uns medicamentos, às vezes, para ajudar por um período também de tempo, não é bom tomar sempre, né? Principalmente idosos. Se você toma, por exemplo, Rivotril, que é um ansiolítico que as pessoas usam que nem água hoje, né? Às vezes para dormir, é muito perceptível, né? O quanto isso afeta a cognição dos idosos. Né, a memória fica afetada, então, assim, a cognição, às vezes o humor da pessoa fica irritado, sabe? Fica diferente. Eu tive um paciente uma vez que eu já atendia ele há alguns anos, e de repente ele veio de uma maneira que a esposa falou: nossa, ele tá diferente, nem parece que é meu marido. Eu acho que ele tá com Alzheimer. Eu falei: não, não tá com Alzheimer. E quando eu fui ver, ele estava tomando Rivotril. Né? E porque Rivotril, assim, eu vou pedir pro meu médico, eu vou pedir para não sei quem.
E aí estava tomando e ele teve os efeitos colaterais do Rivotril, né? Para idoso não pode de jeito nenhum os benzodiazepínicos. Então, por isso que precisa ir no médico consultar que tipo de medicamento, qual a causa da sua insônia, primeiro de tudo. Porque se é uma causa mais emocional, você precisa fazer terapia, na psicoterapia, né? Pode ser um TCC, uma terapia cognitiva comportamental, vai numa boa psicóloga, num bom psicólogo, que vai te ajudar a lidar com o luto, né? Que vai te ajudar a lidar com aquele estresse que você passou, aquele trauma que você passou. Não adianta ficar dando remédio e você não tratar a sua psique, o seu emocional, né? Então a gente precisa sempre na causa do problema. Por isso que para insônia a gente precisa de auxílio profissional mesmo, com bons profissionais, né? Para não virar crônico e isso virar uma depressão, às vezes, ou até tentativas de suicídios, né? Que muita gente que não dorme por muito tempo, ela fica tão mal-humorada, ela fica com tanto transtorno de realidade, que a gente fala, né? De juízo, o juízo fica prejudicado e às vezes ela pode tirar a vida, né? Então, é muito importante que a gente trate insônia bem no começo, né? É importante que vocês identifiquem se vocês estão com insônia e se realmente você fala, não, tá demorando mais de meia hora para eu dormir, mais de 3 vezes por semana, sabe? Tô tendo irritabilidade, né? Transtorno de humor, não tô conseguindo me concentrar no dia seguinte. Eu não estou produtivo, sabe? Não consigo produzir igual produzir, não consigo decorar as matérias da escola. Precisa procurar um profissional. Se Mas acorda isso muitas vezes à tudo noite. já tentando mudar a rotina de sono, né? Porque tem gente que demora Sempre. para dormir, mas está neuroestimulado, está mexendo no É, celular, jogando videogame, aí a culpa não é da insônia, né, doutora? é verdade. Por isso que o estilo de vida saudável sempre é o melhor remédio para dormir. Né? Se você tem Perfeito. disciplina no horário de acordar, o horário de dormir, não fica cochilando, tem um horário para estudar, o horário de comer, esse é o ideal. Né? Não ficar no videogame até tarde. Joga videogame de manhã ou à tarde, não precisa ficar na madrugada jogando, que muita gente fica de madrugada, né? Sim. E isso vai alterar todo o ciclo hormonal, diminui a imunidade, né? A gente está falando tanto de imunidade agora na época de coronavírus, né? Durante o sono, nós temos umas células que a gente chama de células T, que são células que têm capacidade de matar a célula infectada por um vírus ou uma bactéria. E quando a gente dorme mal, aumenta, né, a quantidade de adrenalina, noradrenalina, que são os hormônios do estresse. E essas células T, elas têm menos capacidade de produzir moléculas de adesão, que a gente chama de integrinas. Né? Essas moléculas de adesão, quando elas estão bem, elas grudam, né? Elas fazem com que essa célula T, ela grude muito melhor nessas células do mal, que estão com vírus ou bactéria, e elas são capazes de matar. Se a gente dorme mal, a gente tem menos adesividade, né? Essas células não produzem tantas integrinas, essas células T não grudam direito, né? Na célula infectada que a gente fala, e a gente prejudica a nossa imunidade. Então, o sono tem a ver com a imunidade, imagina, né? Então, processos inflamatórios do nosso corpo diminuem, né? A gente sente menos dor quando dorme bem. Pessoas que dormem mal têm muito mais risco de ter fibromialgia, aquelas dores articulares, sabe? Dores no corpo, além de ter cansaço, né? Então, é muito importante o sono por causa disso também. E, doutora, tem estudos que mostram essa relação do sono com doenças infecciosas e com doenças crônicas? Tem muitos estudos. Tem uns bem interessantes, até um que foi feito na Alemanha, né, que viu que as pessoas que dormem mal, menos de 7 horas por noite, elas têm realmente a imunidade mais baixa e quando elas são expostas ao vírus do resfriado, elas têm 5 vezes mais chance de ter resfriado. Né? Eles Nossa. pegaram pessoas, assim, 8.000 pessoas que dormiram menos de 7 horas e mais que 7 horas. E eles colocaram mesmo no nariz das pessoas o vírus do resfriado. Né? E as pessoas que dormiram menos de 7 horas tiveram 33%, 3 vezes mais chance de ter o resfriado, né? E já fizeram várias pesquisas também com adolescentes, né? Atletas, né? Atletas que dormem mal, eles têm, além de ter menos reflexo nos jogos, né? De tênis, basquete, essas coisas, eles têm imunidade bem mais baixa também. Perfeito. Eles ficam com mais chance de ter Infelizmente, doença. perfeito, doutora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando.
né? Com certeza ficaram várias perguntas sem serem respondidas. A gente se compromete a futuramente voltar, né, doutora, e fazer uma nova live respondendo Sim, outras sim, perguntas que vão sim. aparecer. Eu gostaria de deixar um desafio, né, para o pessoal que está em casa, que acompanhou essa live. Primeiro, compartilhar com quem você acha importante, né? Mudança de hábito, de estilo de vida. Às vezes você conhece alguém que não dorme bem, ou que até dorme, mas pode aproveitar essas dicas. Mas, sobretudo, aproveitarmos a quarentena para mudar e implementar essa rotina de sono. Então, fica o nosso desafio, né, doutora? Para que as Com pessoas possam certeza. aproveitar. Manter a rotina, pouquinho a janta, né? Manter a atividade física e, se precisar, as ervinhas, né? O pé de dilúvio e, e ter uma boa qualidade de sono, né? Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a sua participação nessa live. Também Sim, vocês aí de casa, alunos, pais, funcionários, da nossa comunidade toda que participou mandando a sua pergunta. E semana que vem nós teremos outros temas aqui no Diálogos do Jardim. Espero que todos vocês tenham uma excelente noite de sono, né, doutora? Já está com na hora de certeza. começar a preparar a rotina. Sim, jantar bem levinho, tomar um Isso, banho e cama. isso mesmo. Muito obrigada, viu, doutora? Tchau, Rebeca. Até mais. Até mais.